Eu tenho considerado, do ponto de vista histórico, a dificuldade que é dos pais poderem acompanhar as atividades propriamente dos filhos diante do mundo do trabalho hoje, que as pessoas estão submetidas a umas rotinas que são extremamente pesadas, né? E também as dificuldades de mobilidades nas cidades, que acaba fazendo com que haja um distanciamento muito grande, né? Eu acho que os pais não podem jamais esquecer que os filhos foram para a escola e lá ficaram. Tem que ter um processo de acompanhamento, primeiro. Segundo, eu acho que os pais têm que estar, pelo menos, relacionados do ponto de vista cultural com algumas atividades que as comunidades, por exemplo, podem organizar. Não precisa ser atividades muito complexas. Os bairros, as comunidades sempre organizam atividades. E aí tem, por exemplo, mostras itinerantes nos bairros, oficinas de dança para as crianças. É verdade. Entende? Então tem um conjunto de atividades que são realizadas e que podem, por exemplo, ser inscritas a criança para participar e os pais, claro. Às vezes, pais, hoje o conceito é muito complexo também, né, entre aspas, porque pode ser o pai e a mãe, mas pode ser o avô, pode ser o tutor, pode ser alguém da família. Conheço situações, por exemplo, em que essas atividades são acompanhadas pelos irmãos mais velhos, como foram as nossas gerações, mas ainda é muito presente, ainda hoje, né, decorrente desse mundo corrente de trabalho, né? Então, tem que se criar um movimento no sentido de que a educação passe a ser prioridade, né, para a criança. E hoje, dentro do ponto de vista do direito da infância, do direito das crianças, tem que ser respeitada muitas coisas para essas crianças poderem ter acesso à escola, poderem ter acesso às atividades da escola, poder ter acesso no contraturno, como disse o professor, por exemplo, a outras atividades. Portanto, hoje é chamada a responsabilidade da escola, mas tem que ser chamada a responsabilidade também das universidades que formam os professores, né, e das instituições que estão no entorno. É uma relação que se complexifica. Nesse aspecto, Moser, o Instituto Ayrton Senna tem um trabalho bem pontual, inclusive na formação, na capacitação destes professores, né? Bom, para finalizarmos, quais projetos estão em andamento atualmente? Qual é o foco de trabalho do Instituto para melhorar toda a situação da educação no nosso país? O foco é o desenvolvimento humano. Isso é fundamental. São 2 milhões de estudantes em todo o Brasil, em todos os estados da federação, 75 mil professores que são capacitados anualmente pelo Instituto em 1.300 municípios. O foco vai desde a alfabetização das crianças, da correção da distorção em idade série, da questão da escola de tempo integral, agora incluindo no currículo, além das habilidades cognitivas, as habilidades socioemocionais. Isso foi uma grande conquista que o Instituto trouxe para o Brasil, né? Mediu pela primeira vez o impacto dessas habilidades, né? E está construindo agora uma escola que dialoga muito mais com o mundo atual, nessa relação pais, filhos, professores, gestão escolar, com todo o ambiente. E isso é que tem feito uma enorme diferença. E como disse o Celso aqui, tem outros elementos que devem compor esse mosaico da educação plena, né, que passa, sem dúvida, pela boa formação dos nossos professores. E nesse ponto o Instituto tem primado, tem procurado dar uma prioridade para que, de fato, o desempenho escolar, e mais do que isso, a vida futura dessas crianças e jovens possam se realizar plenamente. Essa ampliação de perspectiva em todos os aspectos, né? Bom, Sérgio, para os pais que ficaram interessados em, quem sabe, também ter a oportunidade de acompanhar as atividades da Fiesc nesse sentido, tem algum evento, tem algo que a gente poderia apontar? Ou como os pais podem, quem sabe, também se disponibilizarem a participarem dos programas? Nós agimos através das nossas escolas, montando exatamente esses comitês de pais e mestres no sentido de desenvolver esse projeto político-pedagógico comum. Agora eu queria trazer uma questão que não foi abordada e que tem duas versões nessa questão. É a tecnologia da informação na educação, que pode ser tanto uma ferramenta de ajuda como de atrapalhar, digamos, o processo educacional. Principalmente pelo fato de que as crianças e os jovens estão muito mais capacitados tecnologicamente do que os pais. Claro. É uma tendência. Isso pode criar um ponto de conexão e pode criar um rompimento, né?
Um choque. de disjunção Claro. aí, né? Entre pais e filhos nesse processo. E é uma questão que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Não é uma questão que já esteja estudada, que a gente já tem experiência, que está começando a se fazer presente dentro do processo educacional, nas escolas, na relação dos pais com a escola, na relação dos alunos com a escola e na relação dos pais com os alunos. As tecnologias estão revolucionando, na verdade, essa relação pedagógica professor-aluno, né? Exato. Eu que sou professor no dia a dia, vivencio a realidade, essa é a realidade, né? E, portanto, mediações novas são exigidas, atualizações são exigidas, né? Inclusive, hoje eu estava vendo um debate no jornal Hoje, né? Que o celular é permitido em sala de aula, quais os contras e quais os prós, né? Em que medida isso pode ser autorizado ou não. Claro, a gente tem que discutir isso pedagogicamente. Claro. Né? As ferramentas existem, as ferramentas mas tem que ser utilizadas de forma proativa e não como teve um caso teve um caso que se fez presente aqui na imprensa de Florianópolis e do estado inteiro, que foi exatamente uma briga entre professor e aluno, porque a professora de matemática queria obrigar a aluna a desligar o notebook e a aluna se recusou. Quer dizer, ela perdeu uma grande oportunidade de utilizar uma ferramenta de tecnologia da informação como elemento de aprendizagem. Mas naturalmente que acho que tanto a aluna quanto o professor tinham razão e tanto a aluna quanto a professora estavam equivocadas ali naquele processo. Mas a presença de uma tecnologia nova dentro de um processo educacional onde os dois lados não estão preparados para exercer. Meninos, eu preciso tanto encerrar. Esse assunto renderia ainda por muito mais tempo, realmente a questão da tecnologia. Vou convidá-los novamente, estão já convidados previamente, só iremos marcar para falarmos especificamente sobre o assunto. Pode ser, Celso? E vamos trazer um aplicativo aqui mostrando como pode auxiliar nessa relação. Mostrando os dois pontos de vista. Escola, pai, filhos, como a tecnologia pode ajudar. Assim ficou perfeito, está combinado. Celso, Moser, Sérgio, muito obrigada a vocês, uma ótima noite, obrigada realmente pelas contribuições valiosas.